Agora é o seguinte, professor, o senhor falou que o Conselho Monetário Nacional é o órgão que vai definir as políticas gerais, positivo, isso aí, cara. O Banco Central, ele vai ser, vou voltar aqui, ó, a condutor dessas políticas, não é isso? E para quem que ele vai conduzir isso? Para os agentes financeiros, para os operadores. Quem está subordinado a seguir as regras do Banco Central? Então, você tem um Conselho Monetário Nacional. Quem faz cumprir as decisões do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central, parte do Banco Central, parte é o Comissão de Valores Imobiliários, CVM. E atrás, embaixo, tem quem? O sistema operacional, que vai estar lá tete a tete com o povão, com o cliente, conosco. Quem são essas instituições que vão estar sendo supervisionadas pelo Banco Central? Ave Maria, tudo isso? Sim, vamos lá. Bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos cooperativos, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores. Me perdi aqui. Mobiliário, sociedade distribuidora de títulos, hipotecas, crédito, administradoras de consórcio. Gente, fica tranquilo, não se assustem. Calmem, pode ficar tranquilo que nós iremos estudar a maioria dessas entidades. Cada entidade disso aqui vai ter o que, gente? Vai ter uma tarefa específica no sistema monetário nacional, no sistema financeiro nacional. Até agora, nós já vimos qual que eu passei para você uma noção geral do que? Da estrutura do sistema financeiro nacional. Passei para vocês o trabalho de quem? O trabalho do Conselho Monetário. Estou passando para vocês o trabalho de quem? O trabalho do Banco Central. Banco de investimento tem um objetivo. Banco de desenvolvimento tem outro objetivo. Caixa econômica, bancos comerciais, múltiplos. Cada um vai ter uma tarefa. E as próximas aulas nós iremos definir exatamente qual que é o papel e quais são as principais regras e atribuições de competência que cada entidade dessa irá fazer. Poxa, professor, é a quarta vez que você mostra esse slide no curso. Martelar, gente, você tem que entender. Então, olha aqui, ó. O papel desse cara, você já sabe. Desse outro aqui, que é o Bacen, você está sabendo agora. Esse Bacen vai controlar as entidades. Professor, tem regras do Banco Central que vai interferir lá? Sim. Tem lá que eu falo auxiliares financeiros? Claro que vai ter. Vai ter regras da Comissão de Valores Imobiliários que vai bater aqui? Sim, porque são que órgãos supervisores. E aqui são os operacionais. Esses operacionais aqui, voltei, que são todos esses aqui, mais alguns que não coube no slide. Tá com coube no slide. Tá? Quem criou o Banco Central? Olha aí, a bichinha aqui. A Lei 4.595, daquele dia, 31 de dezembro de 64. Dispõe sobre a política e as instituições monetárias. Opa! Professor, instituições monetárias, será que aqui vai estar o Banco Central? Claro, bingo. Bancárias, creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional. Essa parte da lei do cria o Conselho Monetário Nacional, vocês já sabem. Gente, isso aqui é uma lei básica para vocês. Façam a leitura. Tá? Você vai abordar vários temas do seu concurso. Vamos lá. Então, é o seguinte. O artigo 8º. Gente, o artigo 8º é o artigo onde está previsto o quê? O Banco Central. A atual superintendência da moeda e do crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na capital da República, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, este constituído dos bens, direitos e valores que lhes são transferidos,
na forma desta lei e ainda da apropriação dos juros e rendas resultantes da data da vigência desta lei, do disposto do artigo 9º do Decreto-Lei número 8.495, disposto que ora é expressamente revogado. Professor, muito longo, mas tem coisas importantes, gente. Você lembra que essa superintendência aqui, ó, essa aqui, esse cara aqui, só recordando, na aula passada, existia um conselho, não existia? Esse conselho era superior a esse cara aqui. Então o que aconteceu? Esse conselho aqui foi extinto e criaram o Conselho Monetário Nacional. Da superintendência, criaram o Banco Central, o Bacen. Sob forma de quê? De uma autarquia, ou seja, tem personalidade jurídica própria, faz parte da administração pública indireta. Só que essa autarquia tem que estar vinculada a algum ministério. Qual ministério? Que é vinculado ao Banco Central, Ministério da Fazenda. Pronto, tá aí, gente. Pronto, nasceu o Banco Central. Professor, antes dessa lei aqui, ó, quem que era a autoridade monetária? A autoridade monetária era o Banco do Brasil, já foi autoridade monetária no Brasil, gente. Então, o Banco do Brasil era o banco, né? Então, o que acontecia? Ele estava operando no mercado, ao mesmo tempo ele era o quê? Ele era o órgão supervisor máximo. Uma contradição, mas tudo o quê? Vamos, o artigo 8º, parágrafo único. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil, consideradas as receitas e despesas de todas as suas operações, serão, a partir de 1º de janeiro de 1988, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro após compensados eventuais prejuízos e exercícios anteriores. Professor, eu não entendi esse cara aí, meu. Eu não entendi esse cara aí. Tá, vamos lá. Sem usar o quadro, porque depois eu vou usar o quadro e vou completar esse assunto com vocês, cara. Eu e você, papo reto aí, ó. Você tá concentrado? Tá, né? Porque se não estiver concentrado, dá um pausezinho, vai ao toalete, lava o rosto, depois você volta. Só duas coisas. Quem que conduz a política monetária e cambial no Brasil? Caixa Econômica? Não, tá errado. De novo, quem que conduz a política monetária e cambial no Brasil? Ah, ouvido direito, ouvi. Ah, quem que é? Banco Central. Vamos pegar política cambial, gente. Dólar alto é prejudicial. Dólar baixo é prejudicial. Não é isso? Pronto. Todas são prejudiciais. O que que você vai fazer, gente? O que que o Banco Central vai fazer? Ele vai intervir no mercado para ter o quê? O equilíbrio. Nessa intervenção, pode ter dois resultados. Dá um vermelhinho, claro, né? Olha só, dois resultados. Ó, prejuízo ou pode ter o quê? Lucro. Professor, é importante essa intervenção? Claro que é importante para manter estabilidade ou lucro. Gente, se tiver lucro, o que está dizendo aqui? Que vai para o Tesouro. E se tiver prejuízo, quem que vai arcar com isso? Né? Quem que vai arcar com isso? Vai ser também o Tesouro. Ou seja, a União, o Estado brasileiro, vai arcar com... Vou abandonar essa caneta azul aqui, que acabou tinta, né? Vamos deixar aqui do lado aqui. Vou pegar a preta aqui. Então, olha só. Vai acabar o quê? Tanto prejuízo, quem vai pagar o ônus é a nação. Lucro, se tiver lucro, vai ser uma receita da nação. Tá certo? Será considerada uma receita de capital. Mas isso é lá para a aula de AFO. Tá? Eu vou abordar esse assunto porque nessa aula eu gravei hoje essa aula também aí para vocês aí. Então é o seguinte, o resultado do Banco Central em suas operações para garantir a estabilidade
Tendo lucro ou prejuízo, quem que vai arcar com esse prejuízo e quem que vai usufruir desses louros? Desses ouros, será quem? O Tesouro Nacional. Ah, professor, bacana, então entendi. Então é o seguinte, o cara tem carta branca, bingo, tem carta branca. Para quê? Para manter estabilidade. Tem que ter carta branca. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir o quê? As disposições que lhe são atribuídas na legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho está lá no topo, os três, né? Presidente do Banco Central, Planejamento e Fazenda. E o Fazenda é o presidente. Não é isso? Quem vai fazer cumprir, operacionalizar, fazer com que os outros cumpram, quem que é? O Banco Central. E nosso sistema organizado chama isso o quê? De um órgão supervisor do sistema financeiro. Esse é o nome. Agora, gente, aqui também outra. Questão de prova. Questão de prova. Competência privativa do Banco Central da República do Brasil. O que compete a ele? Qual é a obrigação dele, gente? Você não vai tirar da cabeça sua, meu. O que você vai fazer? Você vai tirar daqui da lei, artigo 10º da lei. Primeiro, olha aqui. Alguém já ouviu falar num tal de Casa da Moeda? Casa da Moeda é um órgão vinculado aonde? Ao Banco Central. Emitir moeda, papel e moeda metálica nas condições e limites autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional. Só que isso aqui vai ser feito pela Casa da Moeda, que está uma entidade que está vinculada ao Banco Central do Brasil. 2. Executar os serviços do meio circulante. Gente, executar os serviços do meio circulante é os meios de pagamento, não é isso? Ah, tem os meios de pagamento. 3. Determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista. Parou. Cara, aqui ó, eu não falei para vocês que o Banco Central que vai conduzir a política monetária? Sim. Ele conduz a política monetária para quê? Para garantir estabilidade. Só que para cumprir com essa função, o Banco Central tem que ter o quê? Instrumentos. Aqui está um dos grandes instrumentos que ele vai utilizar, que lá na aula de política monetária cambial, nós vamos, você vai saber tudo sobre isso, pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó, recolhimento. Isso aqui chama-se, ó, nota aí, primeiro instrumento de controle da política monetária do Banco Central, ó. Depósitos compulsórios. Depósitos compulsórios. Gente, depósito à vista, nós estudamos lá em conta corrente, rapidamente, é aquele que tem captação, que somente 4 entidades podem efetuar essa captação. Quais são essas entidades? Hein, gente? Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, não é isso? Com carteira de os bancos múltiplos, a Caixa Econômica e as cooperativas de crédito. Vão ter contas correntes. Então é o seguinte, a disponibilidade dos bancos ficam depositadas aonde? A disponibilidade dos bancos ficam depositadas no Banco Central. Então ele diz o seguinte, vamos supor, o sujeito depositou 100. A política do Banco Central é o seguinte, 60% ele vai ter que manter guardado como depósito compulsório. Professor, o que ele vai fazer com os outros 40? Esses outros 40 aqui, ele pode o quê? Emprestar, financiar para terceiros. Lembra lá a intermediação financeira? Tem pessoas que precisam de recursos. O banco trabalha com o seu dinheiro? Muito pouco. O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Regra do capitalismo. Professor, qual que é esse percentual então, gente? Ó, pode ser até de 100% do total dos depósitos à vista.
Depende do quê? Depende muito da situação financeira e monetária do país. Se o governo quer estimular o crédito, o que, que ele faz? Ele abaixa o percentual. É 50, passa a ser 30, por exemplo. Ele quer restringir o crédito, quer tirar o dinheiro de circulação. O que, que ele faz? Ele vai reter esse dinheiro, vai aumentar o quê? O depósito compulsório. Então, esse item 3, vamos anotar aqui no caderninho de vocês, que é um fantástico instrumento de condução da política monetária no Brasil, chamada de depósitos compulsórios. Então, o nome desse cara é depósito compulsório. Parei no à vista. E até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro, ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central, a forma e condições por ele determinadas. Olha só, na forma e condições por ele determinada. Esse outro aqui são o quê? São outros depósitos, gente, tá? Os depósitos a prazo, outros depósitos até 60%. Gente, o principal é depósito à vista. Todo mundo tem um salário, você recebe o salário normalmente na onde? No banco, tá lá, o cara vai usar o seu dinheiro. Agora o seguinte, quem vai definir essa política, gente? O Banco Central tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento econômico? Sim. Social? Sim. Gente, por exemplo, o Brasil priorizou desenvolver a região do norte. O que, que ele pode fazer? As instituições financeiras ali do norte vai ter um recolhimento compulsório menor, 20%. Para quê? Para estimular o crédito, o desenvolvimento. Se tem o desenvolvimento, o social também deve acompanhar. Adotar percentuais diferentes. Então a regra não é única, cara. Das regiões geoeconômicas, olha a função econômica e social, das prioridades que atribuir às aplicações da natureza das instituições financeiras. Por exemplo, ele quer incentivar o crescimento de cooperativas, então ele vai diminuir o compulsório das cooperativas e vai aumentar o compulsório dos bancos. Onde que você precisa de dinheiro? Você vai buscar o dinheiro onde vai ter a taxa menor. Onde que vai ter a taxa menor? Aonde tem mais dinheiro. Onde tem mais dinheiro é onde que tem a menor taxa de compulsórios. Tá certo? Ok?